a oferta da viúva pobre. Eu sei que você conhece esse texto de cor e salteado. Eu sei que você, muitas das vezes, já utilizou esse texto para momentos ofertórios na sua igreja. Sim ou não? Claro que já. Eu sei disso porque também eu já utilizei várias vezes esse texto para momentos ofertórios. Mas eu queria te mostrar algumas coisas dentro desse texto, porque é muito profundo você conhecer os detalhes do texto, para que quando você reler o texto novamente, você tenha algo de novo para passar. E é justamente o meu objetivo, é te ajudar com algo novo, para você, quando for pregar, você já ter isso em mente, e a tua mensagem vai ficar mais robusta, a tua mensagem vai ser enriquecida. Então preste atenção no que eu vou falar, porque agora você vai aprender detalhes importantíssimos dentro desse texto, tá certo? Eu queria pedir a você agora que pegasse a sua Bíblia, o seu papel e a sua caneta para você tomar nota do que eu vou explicar agora. Tá preparado para isso? Já pegou a Bíblia? Já pegou a caneta e o papel? Então vem comigo. Marcos capítulo de número 12, verso de número 41. Só lembrando que essa história, ela é registrada em dois evangelhos. O primeiro é o que nós vamos ler agora, que é o de Marcos 12, 41. E o segundo é o de Lucas capítulo de número 21. Então eu vou ler o texto e aí quando tiver os detalhes que eu separei, eu vou parar para te explicar, tá certo? Vamos lá. O texto diz assim, ó, verso 41. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, vírgula, para aqui e grifa isso na sua Bíblia. Estando assentado defronte à arca do tesouro. Arthur, o que significa arca do tesouro? Eu vou te explicar. No pátio das mulheres haviam 13 caixas. Quantas caixas? 13 caixas. Arthur, e para que servia essas caixas? Essas caixas eram para receber as ofertas dos israelitas para contribuir com o templo. Então perceba, essas 13 caixas eram divididas. Por exemplo, havia uma quantidade de caixa específica para ofertas voluntárias. Existiam outras caixas específicas dentro dessas 13 que eram destinadas a ofertas obrigatórias. E dentro dessas 13 caixas também haviam caixas específicas para tributos. Então perceba, quando você observa as escrituras, no Antigo Testamento, dentro do templo, existia um compartimento chamado de Sala do Tesouro. É o mesmo que aqui está sendo citado. Por quê? Porque essas caixas eram responsáveis por coletar o imposto. Depois que o imposto era depositado ali dentro, eles pegavam e levavam para esta sala, chamada de Sala do Tesouro. E você percebe que no Antigo Testamento, vários reis de Israel utilizou esses recursos para pagar tributos a outros reis que dominaram a nação. Então, para que servia esse recurso que era capturado dentro dessas caixas? Servia para manutenção do templo e também para cuidar de pessoas necessitadas. Então você percebe que Jesus está sentado justamente no pátio das mulheres, onde essas 13 caixas foi depositada para capturar recursos para a manutenção do templo. Então Jesus está ali parado. De repente, olha o que o texto vai dizer. Ele vai dizer assim, ó. Observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. Essa informação aqui é fortíssima. Ele estava observando. Em Lucas 21, olha um detalhe sobre a questão de observar. O texto diz assim, ó, e olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Então, em Lucas diz que ele olhava e viu, e em Marcos vai dizer que ele observava a maneira como que a multidão lançava o dinheiro na arca. Agora, nós temos que entender que essa expressão "e viu" não é simplesmente um ver qualquer, de enxergar alguma coisa, não. É um ver penetrante, é um ver não que está por fora, mas é um ver o que está por dentro. Jesus estava observando e ele estava vendo o íntimo de quem estava lançando o dinheiro dentro dessas caixas. E alguns estudiosos dizem que os ricos que iam ofertar, eles traziam bacias e ali depositavam grandes quantidades de moedas e aquele barulho impressionava a multidão. Então, dentro dessa multidão que Jesus observa, saem os ricos que davam muito e também sai uma pobre viúva que dá 2 moedas. Jesus observando, ele chama os seus discípulos e diz assim para eles, olha, vocês observaram a multidão? Viram que os ricos deram uma grande quantidade, os discípulos ficaram impressionados com o barulho da quantidade de moeda que aqueles ricos depositavam e parece que eu vejo os discípulos olhando para Jesus e dizendo, nossa, eles estão dando muita contribuição para o templo, isso vai ser bom para a manutenção do templo. Jesus vai dizer assim, olha, vocês estão conseguindo enxergar somente o que está por fora, mas eu enxergo além, eu estou vendo a intenção. Aquela mulher que depositou 2 pequenas moedas foi a que deu mais. Aí os discípulos olharam um para o outro e perguntaram, como assim ela deu mais? Porque a história diz que essas 2 pequenas moedas, para você chegar a 1 denário, precisaria de 64 moedas, iguais àquelas que a viúva entregou, para formar 1
um denário. E você sabe que um denário era o dia de trabalho de um jornaleiro. A pessoa que trabalhava no Oriente Médio ganhava um denário por dia. E essa mulher precisava de 64 moedas para formar um denário. Um dia de trabalho. Ou seja, o que ela está entregando é muito pouco. O que ela está entregando não tem valor monetário nenhum. Mas quando Jesus está enxergando a mulher, o texto vai dizer que ele viu. Ele viu. E esse ver aqui é um ver profundo. Ele analisou o coração dos ricos e viu que eles estavam dando para impressionar. Viu que eles estavam dando não aquilo que faria falta a eles, mas eles estavam dando aquilo que de fato estava sobrando. Mas essa pobre viúva, ela entrega tudo. Ela entrega a sua vida, ela entrega o seu sustento. Ela confia plenamente em Deus, que Deus é aquele que iria suprir todas as suas necessidades. E aí Jesus vai dizer, olha, aquela pobre viúva, da sua profunda pobreza, deu tudo que tinha. Jesus viu que ela estava entregando todo o seu sustento, toda a sua vida estava representada naquelas duas pequenas moedas que ela entrega. Então, ela entregando aquelas moedas, acabou. Ela não tinha mais condições financeiras para se manter. Mas o texto vai dizer que Jesus a observou, que Jesus conhecia o seu coração. Algumas lições nós aprendemos com esta pobre viúva. A primeira lição é que ela era extremamente dependente de Deus. O contrário dos ricos. Os ricos confiam na sua riqueza. Os ricos só entregam aquilo que sobram, só entregam o resto. Mas essa mulher não. Ela entregou tudo o que ela tinha. Uma outra lição é que ela não está presa a bens materiais. Ela é desapegada. Ela não é amante da riqueza. Ela não ama as coisas desse mundo. Ela está disposta a entregar tudo o que ela tem, porque ela tem ciência de que, por mais que ela tenha duas moedas na mão, mas aquelas moedas foi Deus que providenciou. Aquelas moedas foi Deus que lhe deu. Então ela tem essa consciência. Eu vou entregar porque não é minha. Eu vou entregar porque se veio para minha mão, foi Deus que me deu. E da mesma forma que ele me deu, eu entrego e ele me dá mais. Eu entrego e ele me sustenta. Eu entrego e ele provê para mim. Então essas lições nós aprendemos com essa mulher. E uma outra lição que é muito poderosa, e eu queria que você anotasse isso, é que essa mulher, ela amava a Deus sobre todas as coisas. Por isso que ela entrega essas moedas. Porque ela não deposita o seu amor nas duas pequenas moedas. Ela não deposita o seu amor naquilo que ela tem de material. Mas ela deposita o seu amor em Deus. Por isso ela está plena e convicta que mesmo ela entregando tudo que tem, Deus iria prover para ela. Provavelmente era uma mulher que conhecia as histórias do Antigo Testamento, daquilo que Deus fez às viúvas, e sabia que Deus é o pai dos órfãos e também o juiz das viúvas. Então Deus ia intervir na vida dela. Ela sabia que ela não iria passar necessidade, nem iria morrer, porque ela servia o Deus Todo-Poderoso. Por isso que ela entrega essas moedas. Então, muitas lições você tem dentro desse texto, mas para o vídeo não ficar grande, eu vou até aqui. Então, espero que eu tenha te ajudado em alguma forma, espero que eu tenha contribuído em alguma coisa dentro desse texto. Pegue aquilo que eu falei, amplie isso, estude mais e pregue sobre esse texto, porque isso aqui é muito forte, dá muitas lições espirituais para uma pregação, tá certo? Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, e eu espero você no próximo vídeo.